Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa 13ª resolução do exercício de LeetCode, né, em Python, tá bom? Então, hoje vamos resolver aqui o problema Best Time to Buy and Sell Stock, tá bom? Um problema que basicamente aqui ele traz pra gente é o quê? É uma compra e venda de ações aqui, né? Então vamos ler o problema, né? Ele fala pra gente aqui que ele traz um array, né, de preços e o preço é dado no dia aqui, tá bom? E ele quer o quê? Maximizar o lucro, tá bom? Escolhendo um único dia para comprar e aí um dia diferente no futuro para vender essa ação, tá bom? Retornar o lucro máximo que a gente pode atingir dentro daqueles dias que ele vai passar para a gente ali, né? Se não tiver lucro nenhum, né, a gente simplesmente não vai operar. Então é subentendendo, né, que a gente já sabe, né, tudo que aconteceu, por exemplo, num mês, e a gente vai ver qual que seria o lucro máximo daquele mês ali que a gente poderia ter obtido se a gente tivesse operado, né? E aí, ele dá para a gente como exemplo isso daqui. Aí eu vou colocar aqui do lado para a gente analisar melhor, tá bom? Então, da gente analisar isso daí, eu gostaria de trazer aqui para vocês, como sempre venho trazendo, a sugestão aqui de a gente trazer isso daí no chat GPT, tá bom? O prompt está sempre aí embaixo para vocês. Eu tenho aprimorado um pouquinho esse prompt aqui também. E aí o quê? Ele não vai trazer a resposta, tá bom? Nunca vamos buscar a resposta no chat GPT. Vamos saber usar o GPT da melhor forma, tá bom? Que quando vocês forem trabalhar de alguma maneira aí na sua empresa, tudo, né? Vocês nunca podem ficar trazendo dados da sua empresa, tudo. Então a gente tem que saber perguntar de maneira inteligente sem passar para o GPT muita informação. E aqui a intenção é aprender, né? Então, talvez vocês não cheguem na resposta porque vocês não estão conseguindo raciocinar, e aí a intenção desse prompt aqui é exatamente isso, tá bom? Então aqui ele vai trazer inicialmente aqui o que? A estruturação do problema, né? Então ele fala pra gente, ó, a gente tem um array, e aí cada dia representa o preço da ação naquele dia. A gente deve escolher um dia para comprar e posteriormente uma para vender. O lucro é calculado com a diferença do preço, né? Beleza? E não é possível realizar a venda antes da compra, obviamente, né? Obviamente não, né? Porque assim, se vocês talvez nunca tenham operado na bolsa, né? Mas assim, é possível a gente vender uma ação sem a gente ter. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui de operações vendidas, né? Que o problema ele já fala pra gente o que que a gente vai comprar e a gente só vai vender posteriormente, tá bom? E aí o objetivo é encontrar o lucro máximo, né? E aí restrições, né? A gente só pode realizar uma única compra e uma única venda, beleza? E você não pode vender uma ação antes de comprá-la, tá bom? Então, assim, ele fala, vai colocar aqui um passo a passo, tá bom? A gente vai seguir mais ou menos esse passo a passo. Eu não vou ler tudo aqui para não ficar muito maçante, né? Mas sempre recomendo que vocês utilizem isso daí depois, tá bom? Então, releia quantas vezes for necessário, crie exemplos, e aí a gente vai decompor o problema, definir o algoritmo, tá bom? Então, se vocês não compreenderam exatamente como começar, o primeiro passo ali, né? É, aqui a gente já vai ter uma resposta, tá bom? Então, aqui vamos o quê? Vamos analisar esse problema aí, tá bom? Para a gente começar a entender. Então, aqui, o que que a gente tem, né? A gente tem aqui um array, tá bom? Com os preços em cada dia, e eu coloquei aqui em forma de gráfico, para quê? Para ficar mais fácil a gente compreender como que a gente poderia fazer isso, né? O que que a gente poderia, o quê? Existe um método que é chamado de força bruta, né? Que a gente poderia simplesmente o quê? Fazer tudo aqui, ó. 1 menos 7, 5 menos 7, 3 menos 7, e aí a gente armazenaria todos esses lucros. Depois, 5 menos 1, 3 menos 5, e aí faria todos esses passos aqui, fixando primeiro aqui, por exemplo, um L, né? E aí percorrendo esse array. E aí eu armazenaria todos esses lucros. Depois, esse daqui a gente jogaria para cá. E assim por diante, né? Até a gente achar o lucro de todos, né? E aí no final a gente acha qual que foi o maior valor ali desse negócio. Porém, esse método, não preciso nem falar que ele não é nada efetivo, né? Mas serve o quê? Para vocês terem uma noção de como que a gente poderia tornar isso daí melhor. Então, é uma ideia, né? É uma ideia a gente fixar aqui o primeiro e fazer o cálculo, né? Porém, como que a gente poderia otimizar isso daí, né? Se a gente fixa aqui, por exemplo, o primeiro, tá bom? L. E a gente vê que o segundo já é menor do que esse daqui, a gente na prática, a gente poderia já na primeira vez que a gente percorre, a gente, opa, vamos trazer o L para cá, né? Não tem necessidade da gente deixar o L fora. E aí a gente não precisaria ficar fazendo todos aqueles cálculos lá. Aí a gente poderia fazer os cálculos a partir daqui. E aí, se em algum momento a gente achasse algum valor menor do que esse L aqui, a gente poderia simplesmente dar um salto, que é exatamente o que a gente tem aqui embaixo. Ó. É um segundo array de exemplo, tá bom? Que é o quê? Vamos imaginar aqui, ó,
Por exemplo, a gente fixou o L aqui, né? E aí a gente foi percorrer o array, já de cara a gente viu, ó, o 3 é menor. Não vamos nem iniciar esses cálculos aqui. Vamos continuar. Aí aqui a gente poderia o quê? Ir fazendo os cálculos, né? A gente sabe, ó, 5, 6, 1. Opa, peraí. Então não faz sentido eu continuar. Por quê? Porque o 1 é menor do que o 3. Vamos ver se a gente vai conseguir. Só que a gente tem que armazenar esses dados aqui, esses lucros, tanto do 5 menos 3 e do 6 menos 3. Por quê? Porque se aqui depois do 1 não tiver nenhum valor que seja maior, um lucro maior que seja esse daqui, a gente tem que ter armazenado esse valor aqui, tá bom? Então, beleza. Tendo visto isso daqui, eu acho que a compreensão do problema ela ficou relativamente clara, né? E aí, basicamente, então, a gente vai ter que ter o quê? A gente vai ter que armazenar esse array da esquerda para sempre comparar com os da direita. E a gente vai ter que armazenar também o quê? O lucro, né? Que ele chama ali de profit, para a gente fazer esse cálculo, tá bom? Então, vamos iniciar aqui o quê? Exatamente em cima disso daí, e aos pouquinhos vamos compreendendo, né? Então, a gente vai definir aqui o profit, tá bom? O profit, ele começa com zero. Por que que ele começa com zero, né? Porque ele fala pra gente aqui, ó, se não tiver lucro nenhum, é para retornar zero. Então, por exemplo, como desse daqui, ó, a gente vê que não teve lucro, né? Ele sempre foi decrescente, né? Então a gente já sabe que o quê? Não vai ter lucro nessa operação. Todos os lucros armazenados aqui, se tiverem, eles seriam negativos, né? Porque a gente sempre vai estar, digamos que a gente comprou o 7, aí depois a gente compraria o 6, depois a gente compraria o 4, depois compraria o 3, depois compraria o 1, e aí simplesmente, né, a gente não teria lucro nenhum nessas operações aí, tá bom? Então aqui, ó, o profit e o L, ok, a gente vai começar ele com o valor de zero, tá bom? Por quê? Porque a gente vai inicializar ele no primeiro elemento aqui, né? Lembra? A gente vai inicializar o L aqui no zero, no prices zero, tá bom? E aí depois a gente vai percorrer se necessário, tá bom? Então agora vamos percorrer esse array aí. Então a gente vai fazer assim, ó, para. Aí eu vou botar R aqui, deixa eu só tirar isso daqui porque atrapalha. Para R, deixa eu puxar um pouco mais para cá. In range. Aí o range vai ser o quê? Opa, só escrevi errado aqui. Um range de 1 até o tamanho, né, desse prices aí. Até o tamanho desse array. Que não do início, porque o L já está fixado ali. A gente vai querer ver o quê? Dali para frente, como que vai ser, né? Aí a gente vai comparar o seguinte, ó. Se o preço da direita, se ele for maior do que o preço da esquerda, então, sempre que o preço da direita for maior, imaginem aqui, ó, a primeira situação aqui a gente ainda não percorreu, mas a gente vai tratar isso daí. Vamos imaginar que o L está aqui, tá bom? Só para efeitos de cálculo. E aí o R, né? O R está aqui. Então, assim, se o R é maior do que o L, eu quero calcular qual que é o lucro aqui, tá bom? Qual que é esse lucro? Aqui no caso, o lucro seria o quê? Seria 4, né? Que é 5 menos 1. Beleza. Agora eu quero continuar aqui. Aí o R vem para o próximo aqui. Qual que seria o lucro agora? O lucro seria 2. Se 2, vamos colocar aqui, né? Mas assim, 2. 2 é maior do que 4? Não. Como a gente quer maximizar, a gente nem precisaria armazenar isso daqui, tá bom? Aí a gente vem para o 6. 6 menos 1, 5, né? Aí 5 é maior? Sim. Aí a gente poderia tirar isso daqui e agora armazenar o 5 aqui, tá bom? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, se o da direita é maior do que o da esquerda, eu quero que esse profit, tá bom? Seja igual ao quê? Seja igual ao maior valor entre o profit atual, e aí a gente está armazenando, lembra que a gente foi armazenando cada um? Então, entre o profit atual e qual profit, né? O prices R menos prices L. Bom, então deixa eu só corrigir aqui. Beleza. E aí, se não for, né? Vamos ver aqui, ó. Se o prices R, né, não for maior do que o prices L, significa o quê? Exatamente o que a gente viu aqui, né? Se o prices R não for maior, significa que ele é menor, né? E aí o ideal seria o quê? A gente pegar aqui, né? Opa, peraí, deixa eu só trazer aqui a setinha, beleza? Então, a gente tem o L e a gente tem o R aqui, por exemplo, chegou nesse momento. Então, se o R
não é maior do que o L, o ideal seria o quê? O R, né? Ele vai seguir, porém agora o L, eu quero que ele adote isso daqui, tá bom? Porque se é menor, eu quero que ele vá comparando isso daí pra gente, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui é o quê? O L é igual ao R a partir desse momento, tá bom? E aí, no final, o que que eu quero? Eu quero que ele me retorne o profit. Que aí, o que que a gente fez aqui? A gente foi armazenando o profit, né? Pra gente sempre comparar. A gente até aqui, a gente tinha, por exemplo, um profit de 3, que seria o 6 menos 3, né? Porém, aqui a gente teve um novo profit que foi maior, né? Se ele não fosse maior, a gente manteria esse anterior aqui, tá bom? Mas aqui, no caso, ele foi maior. E aí a gente, deixa eu só reduzir aqui um pouquinho para que vocês possam enxergar aí todo o nosso código, né? E aí vamos executar aqui para ver se está funcionando ou se ficou alguma coisa, né, incorreta aí, a gente já corrige se necessário. Porém, ele passou aqui, né? Vamos submeter ele também. E beleza. Agora sim, se vocês querem, por exemplo, uma otimização um pouquinho melhor aí, que a gente poderia já fazer de cara aqui, ele fala para a gente ali, por exemplo, se o array for muito pequeno, né, a gente poderia fazer o seguinte, ó, if len de prices for menor do que 2, por exemplo, né? Aí ele é 0 ou 1, né? Return 0. Aí a gente já poderia matar o programa aqui, não precisaria nem ficar percorrendo, perdendo tempo nem nada aqui, né? Vamos só ver aqui se ele vai dar correto também, né? Beleza, vamos submeter ele também. E aí ele foi aceito da mesma forma, né? Só que aí a gente consegue matar algumas situações já antes, né? Então, agradeço sempre aí o seu tempo, a sua atenção. Se você fez de outra maneira aí, deixa aí embaixo. Se puder também, já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima.